Elas vieram de longe e de perto. Vieram a pé, de carroça, de caminhão antigo, de bicicleta com a carga dos filhos nas costas. Vieram com filhos, com netos, com a roupa que sobrava no armário e com bilhetes amarrotados nas mãos. A praça de Santa Cruz do Ribeirão, que por tanto tempo servira de ponto de encontro para pregões e festas de São João, amanheceu tomada por rostos que pareciam mapas, linhas de vida gravadas nas palmas, marcas de sol no rosto, olhos que guardavam histórias. No centro, sob a mangueira que dava sombra aos bancos, uma fileira de cadeiras reservadas. Na primeira, uma mulher de cabelos prateados e mãos largas, de olhar sereno, acomodou-se com um sorriso que não cabia no rosto. Ao seu lado, um homem com rugas mais profundas apertou sua mão como quem não quer soltar um pedaço de chão. Ela ensinou 500 crianças a ler, alguém sussurrou, e a frase correu como água. Todas voltaram para agradecer. Foi assim que a história começou a andar novamente pelas ruas do vilarejo, com bilhetes, com abraços, com a pequena e insistente prova do tempo. Não veio como um artigo de jornal, nem como notícia de rádio. Veio como um cortejo de pessoas que por várias décadas carregaram nas mãos uma dívida silenciosa de gratidão. Cada um trouxe uma lembrança, um compactinho de memórias, uma carta já quase ilegível. E era certo que diante daquela mulher, diante daquela viúva que ninguém mais lembrava além do nome e de um punhado de causos, o pagamento era apenas o gesto de dizer obrigado. Antes de explicar como aquilo aconteceu, antes de contar quantas noites foram gastas costurando palavras com giz num pedaço de tábuas, é preciso voltar no tempo. Precisamos voltar a quando a praça ainda não conhecia aquela procissão de retorno, quando o rosto da mulher que viria a ser chamada de professora do povo era apenas a imagem de uma vida que se partira. Em 1937, no fundo de uma curva da estrada de terra que ligava Santa Cruz ao Arraial Maior, uma antiga casa de taipa e telhas soltas ficou silenciosa de repente. João Pedro Santos, marido de Amélia, morreu numa madrugada de febre, com a lua vazia e um vento que parecia levar consigo as últimas palavras. O luto vinha com montes de papel, contas, promessas, papéis que não valiam um alqueire quando a plantação fracassou. Ainda havia família, mas a família reclamava pelas portas. A propriedade passou às mãos de quem tinha títulos e poder. O restante virou conversa de mesa. Quando despacharam a sacudida do despejo, Amélia não sabia que iria aprender a dobrar sua vida do avesso. Carregou com ela o vestido preto que lhe coube por anos, as panelas, algumas fotos do casamento e uma caixa pequena, de madeira, que soterrou entre as coisas debaixo da cama na noite anterior. Não levou o orgulho. O orgulho ficou amarrado nas paredes da casa que perdera. Ela encontrou abrigo num trailer enferrujado, encravado na sombra de um matagal. Lugar que alguém, talvez por caridade, talvez por acaso, deixara para trás na beira da propriedade de um homem que se chamava Vicente Moreira da Costa. O trailer era de lata, com marcha emperrada, cheiro de graxa e de bolor. A primeira chuva que entrou por uma fresta foi tomada como sinal. Aquilo não era casa, mas era abrigo. Ali, entre o rangido das dobradistas e o farfalhar da mata, Amélia passou as primeiras noites sentada no batente, olhando o céu como quem calculava quantas estrelas ainda sobravam para se agarrar. As pessoas falavam baixinho à volta. Uns diziam que era vergonhoso ver a viúva naquela situação, outros, mais francos, censuravam a rigidez dos que embolsaram a terra alheia. Dona Bem-vinda, uma costureira de mãos rápidas e fala mansa, foi uma das primeiras a romper o silêncio. Trouxe um prato de comida, uma trouxa de roupas e uma proclamação clara: não vou deixar essa mulher morrer no esquecimento. Padre Justino, com o tom grave e a paciência de quem já tivera de abençoar muitos enterros, deixou uma Bíblia usada e prometeu rezar por socorro prático. Mas a caridade em tempo seco não sustenta uma vida. Sustento vinha de trabalho, e trabalho, naquela terra, sempre exigia algo que não se comprava com palavras. A caixa de madeira, por isso, foi o primeiro tesouro que Amélia abriu. Deitou-a na cama de ferro que cabia no trailer e, com as mãos um pouco trêmulas, tirou de lá o que havia guardado nos dias antes do despejo. Cartas amareladas, um diário de couro gasto com um fecho quebrado, uma fotografia de rosto meio sorridente. As cartas tinham escrita miúda, de tinta que vazara em alguns pontos. A caligrafia feminina abria janelas para outra vida. Eram cartas entre um homem chamado Vicente e uma jovem chamada Esmeralda. Trocas que pareciam de um tempo em que o mundo ainda se costurava com pequenas esperanças. Amélia leu devagar. Havia naquelas linhas o cheiro de chá,
o rumor de festas de fim de safra. Havia também promessas simples, como a promessa de um retorno que, por razões que o destino logicamente sabe, não se cumprira. Uma das cartas, escrita com pressa e uma confiança doce, dizia: Esmeralda, guardo cada palavra tua no bolso do peito, como se fosse o mapa que me guia. Quando eu voltar, trarei consigo pedaços de novo. Não tenha medo. Outra, com tinta quase apagada pelo tempo, falava de uma árvore plantada no quintal, para quando nossas mãos estiverem cansadas de tanto semear. Havia ainda números rabiscados, datas de colheita, nomes de vizinhos, promessas de remédio caseiro e verdadeiras declarações de cuidado. Para quem encontrara aquelas cartas, o impacto foi duplo. Primeiro, o calor de uma vida que não fora só trabalho e abandono. Depois, a imagem de que as palavras têm o poder de tornar alguém visível. Amélia, que aprendera a ler e escrever o suficiente para assinar papel e administrar as contas da roça, sentia um impulso novo. As cartas eram de alguém chamado Vicente. E por quem teria sido escrita aquelas cartas? Pensava-se no vilarejo que Vicente era um homem recluso, dono de um pequeno terreno ao lado, que passara por suas perdas também, e que, em vez de abrir a casa, fechara as portas para o mundo. O encontro entre Amélia e Vicente não foi abrupto, foi de passos miúdos. Vicente apareceu no trailer dias depois, puxando o chapéu com dedos embolorados, não com a arrogância de capitão, mas com a cautela de quem carrega a culpa nas costas. Na mão trazia um embrulho simples, um pedaço de pão, um pote de café e um mapa desenhado de memórias. Achei que era minha obrigação ver como a senhora estava, disse ele, e a voz tinha um tom de quem fala consigo mesmo mais do que ao outro. Quando soube das cartas, ficou pálido. Quando viu o diário, sua mão tremeu como se tivesse tocado algo do passado que ainda apertava no peito. Ele contou aos poucos que as cartas haviam sido de Esmeralda, uma moça da cidade que se casa com promessas e foi embora. Contou também que por um emaranhado de coisas, trabalho, doença, escolhas difíceis, deixara de ver aqueles começos e, por vergonha, refugiara-se no silêncio. Havia uma culpa, sim, mas também uma ternura que não se apaga. Amélia, por seu lado, ouviu e devolveu um gesto de humanidade. Ofereceu o pouco que tinha, que era lugar para guardar um homem e uma história. A convivência foi o que desencadeou o que viria depois. Com o tempo, o trailer ganhou panos limpos, uma panela para cozinhar em dias fixos e um lugar ao sol onde se podiam secar as roupas. Vicente, que trazia consigo uma coleção de objetos, uma pequena caixa de ferramentas, um relógio que não andava mais, um caderno com anotações de corte de madeira, começou a participar de pequenas tarefas. Eles cozinhavam juntos, consertavam cadeiras e, sobretudo, conversavam com as cartas abertas na mesa. Foi folheando o diário que Vicente confessou um gesto que, em homens de sua geração, costuma ficar escondido. Ele sabia que as palavras curavam, que o mundo se reconfigurava quando alguém lhe devolvia a possibilidade de contar sua própria história. Uma tarde, quando a chuva batia no metal do trailer e o vento empurrava a casa como se a quisesse limpar de poeira, uma menina bateu à porta. Era filha de um vizinho. Olhos grandes, roupas de trabalho e um pedido simples. Dona Amélia, minha mãe disse que o senhor pode me ensinar a assinar o nome. A menina chegava de uma vida de serviço, de vender mandioca, de reduzir sua infância em tarefas. O desejo de saber ler o próprio nome, que para muitos parece pequeno, para essa menina parecia o oveiro de todo um universo. Amélia sentou a menina numa banqueta, tirou da caixa de madeira os cadernos, tirou do bolso um pedaço de sabugo de lápis e disse que começaria ali. Escreveu o nome da menina, com letras grandes e retas sobre a madeira improvisada que servia de mesa. Depois mostrou as letras uma por uma. Depois juntou as letras como quem junta retalhos de tecido para fazer cobertor. Naquele gesto havia paciência e certeza. A menina repetiu. As palavras, pela primeira vez, descascavam o mistério que os fazia distância entre pessoas. A notícia de que Amélia começara a ensinar correu pela vizinhança como fogo brando, que consome sem alardes. Logo outra criança apareceu, depois outra. Ao final da semana, a varanda do trailer começou a parecer uma pequena escola. Crianças sentadas em troncos, pedacinhos de lousa, um pedaço de pau para apontar letras, folhas de papel riscadas com entusiasmo. A primeira lição era prática, os nomes das coisas que a criança já conhecia, a chaleira, a vara, o nome da mãe. A segunda lição era uma festa, a leitura de uma carta, de uma das que Amélia guardara.
Ler as palavras de Esmeralda em voz alta virou exercício de comunhão. Cada sílaba era o som de uma possibilidade. Os métodos de Amélia não eram acadêmicos, eram testados na vida dura. Ela batizava os objetos com cartazes feitos à mão, ensinava cantigas que rimavam com vogais, fazia uso das tarefas do dia para reforçar a leitura. Vai contar quantas moças trouxeram aluguel hoje e escreve na folha para mim. E assim a aprendizagem se prendia ao corpo e ao cotidiano. Havia repetição, sim, mas havia também respeito. Amélia sabia que ensinar não era preencher um vasilhame, era abrir uma janela e esperar que a pessoa quisesse olhar para fora. A princípio houve resistência. Algumas famílias, acostumadas a ver as crianças como pequenas mãos de trabalho, desconfiaram de uma mulher velha que dizia que aprender a ler era mais importante do que dobrar as capas de milho no fim do dia. Coronel Genuíno, que tinha suas mãos enraizadas no poder do arraial e via em qualquer iniciativa comunitária uma possível quebra de sua autoridade, observou com retraimento suspeito. Mulher velha que dá lição, para quê? Para que chamá-las de instruídas? Murmurava entre os que queriam manter as coisas como estavam. Em cafés e esquinas, falava-se que não era papel de mulher dar aula, que era perigoso incitar as pessoas a pensar por si. A fofoca foi crescendo, mas os resultados pequenos também brotavam como flores teimosas na terra quebradiça. O primeiro que leu uma carta inteira com fluência foi um rapazote chamado Antônio, que antes não tinha paciência para nada que não lhe rendesse almoço no fim do dia. Ele veio para ajudar a irmã a carregar sacas de farinha e acabou ficando até tarde para aprender a juntar as letras. A manhã em que leu, as letras saíram como se fossem pássaros que quebravam a gaiola. Ele segurou uma carta e leu em voz alta, tropeçando aqui e ali, mas completando cada frase com emoção contida. Foi a primeira prova. O que Amélia fazia era possível. As pessoas começaram a ouvir. Alguém passou a acompanhar as aulas, primeiro por curiosidade, depois por necessidade. Dona Bem-vinda, que já ponderara o risco de ver a amiga sozinha e destituída, passou a costurar pequenos livretos, usando retalhos de papel, cola caseira e linhas. Padre Justino, que reconhecia no gesto uma forma de dignidade, ofereceu a sala anexa à igreja em algumas tardes para que as crianças que já sabiam o alfabeto praticassem a leitura em voz alta. Com ajuda simples, a pequena iniciativa cresceu. Vicente, que aprendeu a consertar um giz quebrado e a arranjar o banco, ficou responsável por arrumar as cadeiras e esquentar o café. Sem ele, a rotina não teria a mesma raiz de calma. Os anos que seguiram foram de um trabalho quase invisível, tão visível que só podia ser contado em eventos mínimos. O primeiro bilhete escrito por uma mulher que antes não sabia seu próprio nome. A assinatura de um contrato que exigia leitura. A criança que levou um recado para a cidade e viu seu pai pagar menos por um serviço por ter consciência do que estava sendo combinado. A alfabetização deixou de ser apenas aprendizagem de letras, virou ferramenta de reconhecimento de si mesmo no mundo. Pessoas passaram a ler rótulos, correspondências, avisos da prefeitura e com isso viram portas se abrirem, nem sempre para a prosperidade material, mas para oportunidades de trabalho menos humilhantes. É preciso dizer com franqueza que não foi rápido. Foi preciso década. Em sinais claros, o projeto cresceu em degraus. No primeiro ano, foram talvez 20 crianças que passaram pelos pequenos bancos de madeira improvisados na varanda do trailer. 10 anos depois, quando a novidade já não era mais surpresa, um pequeno espaço comunitário funcionava às tardes com turmas separadas por idade. 20 anos após, alguns dos primeiros alunos já tinham aprendido a ensinar. Antônio virou um dos ajudantes que corrigiam os cadernos e pegavam as cruzes de vento com as crianças menores. As lições de Amélia se multiplicaram, como se sua forma de ensinar, simples, paciente, ligada ao cotidiano, fosse um molde que outras mãos podiam repetir. Mas a ampliação trouxe também escolhas e tensões. Para alcançar 500 crianças, que era o número que algum dia alguém declarou como meta em uma conversa gentil e que acabaria sendo repetido como um desafio, teria de existir uma rede. Amélia não podia, sozinha, segurar um carretel tão longo de gente. Precisava-se de casas que abrissem portas, de pessoas que se tornassem professores, de doações de livros, de um registro mínimo para que se soubesse quem já havia passado por ali. E assim foi feito. Aos poucos, alunos antigos tornaram-se instrutores, vizinhos abriram galpões para guardar material, e aos poucos o que surgira como um favor se mostrou possível de virar um programa comunitário de verdade.
Houve noites em que Amélia, sentada no alpendre, olhou as estrelas e pensou no tamanho daquele sonho. Perguntava-se com honestidade se a vida lhe daria tempo suficiente. Vicente, que a observava com olhos de homem que se reconciliara com seus próprios demônios, murmurava que o tempo é capim, cresce onde é regado, e foi regando. O trabalho foi se elegendo por meio de escolhas simples. Um caderno por aluno numa época em que o papel precisava ser poupado. Um livro de contos doado por um comerciante da cidade, em troca de um acordo de leitura em praça pública. Uma lista dos que já haviam passado pelas mãos de Amélia e de seus ajudantes, que se tornou um mapa precioso. Os boatos sobre o alcance do projeto, claro, mudavam conforme a boca de quem contava. Alguns diziam que ela havia alfabetizado todo o arraial num piscar de olhos. Outros, mais sábios, lembravam que a educação é como água que molha sem pressa. Para evitar o exagero, as pessoas do próprio grupo passaram a numerar os passantes. Registros, fichas, datas de entrada e saída das turmas. Assim se criou um arquivo modesto, de papel e letra de própria mão, onde constavam os nomes de centenas de crianças, adolescentes e jovens, que, um por um, haviam aprendido a juntar letras e a tramar histórias. Enquanto o projeto ganhava forma, a resistência também ganhou formas menos sussurradas. Coronel Genuíno, vendo que a coisa fazia ressoar voz nas ruas, passou a perguntar por que tanto interesse em alfabetizar as crianças. Para ele, a ordem natural dava-se pela manutenção de papéis bem definidos. Quem manda, manda. Quem obedece, aprende serviços. Em algumas reuniões, levantou a voz, falou de costumes e de respeito às tradições. Em outras, preferiu a intimidação. Fez com que ladeiros bajulassem sua opinião e sugeriu que a ajuda oferecida por Amélia era a provocação. Em contrapartida, os resultados mudavam a cabeça de muitos. Era difícil manter a velha rédea quando as pessoas, de repente, queriam assinar papéis, ler avisos e entender as contas. Numa dessas viradas, uma aluna chamada Margarida, que chegara a aprender a ler com a ajuda da cantoria das vogais, foi além. Casou-se em outra cidade, mas voltou anos depois para dizer que, por ter aprendido a escrever, conseguira preencher um formulário que lhe rendeu um emprego estável na cidade grande. Antes eu assinava com um X, hoje eu escrevo meu nome, e isso já me abriu porta, disse ela, com os olhos cheios de lágrimas. Foram relatos assim que alimentaram a chama. Não obstante, o caminho estava longe de ser suave. Havia dias de escassez, livros escassos, chuva que destruía alguns cartazes, doenças que levavam a comunidade para a cama por semanas. Amélia envelhecia, e com isso suas mãos ficaram mais cansadas, os olhos mais cansados de se debruçar sobre letras miúdas. Vicente, que já não tinha o mesmo fôlego de serviços pesados, passou a dedicar-se à organização, à arrumação de fichas, a ser a memória do que acontecera antes. Em noites longas, quando a casa arrefecia e o vento fazia as folhas das cartas sussurrarem, eles se perguntavam como continuariam se as forças faltassem. Mas sempre havia um nome novo na lista. Sempre havia alguém que dizia, posso ajudar. Foi numa manhã de domingo, 25 anos depois do primeiro encontro com a menina que queria assinar o nome, que aconteceu algo que muitos passaram a chamar de prova de fogo. Uma festa à moda antiga, onde os ex-alunos foram convidados para mostrar o que aprenderam. Havia uma mesa com livros que antes só existiam em biblioteca da cidade. Havia cartazes com as letras dançando. Havia, sobretudo, sorrisos que pareciam coroas. E naquele dia, alguém disse bem alto, estamos chegando às 500 crianças atendidas. Não era ainda o fim da história, mas era a marca que servia de meta e de promessa. Havia quem achasse pretensão, havia quem visse ali uma possibilidade real, e por trás dessa possibilidade, uma rede de vidas que se entrelaçara em torno de uma viúva que não pedira palco. Se você sentiu algo batendo no peito ao ouvir essa história, se ela desperta uma esperança ou um desejo de ver mais finais, onde os esforços se transformam em reconhecimento, inscreva-se para ouvir o restante dessa jornada. Volte para caminhar por entre cartas, por dias de chuva, por más línguas e por vitórias pequenas que se somam. Essa história ainda tem muitos passos adiante. A partir daquele dia de festa, as coisas tomaram uma nova aparência. O trabalho que antes se movia por impulso e bondade começou a ser tratado como missão comunitária. Havia quem fizesse listas de classificação, quem organizasse rifas para comprar livros,
quem se interessasse por expandir as turmas para povoados vizinhos. Um rapaz que aprendera na varanda do trailer decidiu atravessar o rio e montar uma roda de leitura num lugarejo onde ninguém ao menos conhecia o nome dos próprios filhos por escrito. Outra mulher abriu espaço na cozinha do próprio bar para, nas noites de segunda, juntar as vizinhas e ensiná-las a escrever recados. Assim, a ideia que nascera de um gesto humilde encontrou novos corpos. Entre os que chegaram para ajudar havia também gente movida por outras coisas: vaidade, desejo de reconhecimento, esperança de elevação social. Isso às vezes trouxe embaraços. Um dos jovens que havia sido um dos primeiros a ensinar decidiu cobrar por aulas em vilarejos onde o serviço ainda era escasso. Quando isso veio à tona, a comunidade discutiu e teve de rediscutir princípios. Amélia, que nunca quis cobrar, viu-se diante da tarefa de estabelecer regras de convivência que preservassem o caráter comunitário da iniciativa. Diante de dúvidas, preferiu sempre voltar ao princípio: ensinar para transformar, não para lucrar. Conforme as turmas se multiplicavam, o inventário de histórias também crescia. Houve um menino que aprendeu a ler e com isso não aceitou um serviço que o explorava. Houve a senhora que pôde finalmente escrever o nome do marido em um documento que lhe garantia uma pensão. Houve o senhor idoso que, ao aprender a ler notícias, decidiu não votar por impulso. Cada pequena vitória era uma pedra colocada sobre a outra para construir a estrada que um dia levaria as pessoas de volta à praça. E assim, sem pressa e com trabalho, a marca dos 500 se converteu em uma possibilidade palpável. Mas as linhas da história ainda precisavam se entrelaçar. Havia alianças a consolidar, resistência a abrandar, recursos a conquistar. Havia também um desejo silencioso de quem, ao olhar para o calendário, perguntava: quantos anos mais serão necessários? Quantas mãos a mais? E no meio dessas perguntas, a figura de Amélia permanecia como eixo, não uma líder que exigia a obediência, mas uma presença que ensinava por exemplo, que mostrava o valor de continuar. Foi num desses anos de construção lenta, de vinhos de paciência e de celebrações modestas, que um novo capítulo começou a se desenhar. Uma carta, trazida por um homem de olhos claros que ninguém lembrava de ver antes no arraial, esperava ser lida. Tinha em cima um selo de cidade distante e no seu interior trazia uma oferta. Uma remessa de livros usados, vindos de um professor aposentado que ouvira falar da iniciativa. Era a primeira doação externa de maior volume. Chegou embalada em papel, com etiquetas e um bilhete, para as mãos que não desistiram de ensinar. Foi um dia de festa. Crianças correram com caixas, abriram lombadas, cheiraram papel e prometeram guardar aquelas palavras. Mas à medida que vinham materiais e mãos, também vinham olhares de quem questionava a governança do esforço. Coronel Genuíno, que não aceitaria ver sua influência diminuída sem resistência, começou a articular um discurso mais duro. Precisaria haver uma escola, administrativa, com supervisão dele, ou nada. A velha tensão entre autonomia local e controle do poder brotou como erva daninha. Para Amélia e seus companheiros, isso representava perigo. Seria fácil ver o projeto engolido por uma máquina que transformaria a iniciativa em espetáculo político, sem preservar sua raiz comunitária. Havia muito o que perder. Naquele momento, quando as caixas de livros foram abertas e as vozes do poder se ergueram, algo que parecia menor se revelou necessário: a organização. Havia quem soubesse fazer isso, havia quem tivesse medo de que a burocracia matasse o calor. A questão, então, tornou-se saber como manter a alma do ensino vivo sem permitir que interesses alheios desfigurassem o propósito. Entre papéis e conversas, definiu-se uma comissão de velhos e jovens, de mulheres e homens, de pessoas que sabiam assinar e daquelas que agora, por terem aprendido, tinham voz. Foi um acordo de cuidado. Nenhum interesse político iria se sobrepor ao bem-estar das crianças. Quando o grupo completou o primeiro mapa de turmas e a primeira cifra oficial de alunos alfabetizados, o número foi motivo de festa e também de inquietação. Como fazer com que aquela marca crescesse sem perder a raiz? Como garantir que em 5, 10, 20 anos mais crianças tivessem acesso? As respostas vinham com trabalho, formação de novos instrutores, rodas de leitura que viajavam a povoados vizinhos, troca de materiais com igrejas e mercados da cidade. E pouco a pouco,
o sonho de Amélia deixou de ser um prêmio solitário e virou projeto coletivo. Foi ali, com caixas de livros espalhadas e o desafio do poder a rondar, que a história recuou para recolher fôlego. O esforço havia reunido dezenas, em seguida centenas. Ainda assim, o caminho para 500 parecia exigir algo a mais: a superação da desconfiança institucional, a multiplicação de mãos que soubessem ensinar, a manutenção de um propósito que não se perdesse em busca de homenagens. Havia pessoas que, por terem aprendido, agora atuavam como promotores da ideia. Havia quem temesse a perda de autonomia. Havia, sobretudo, a velha pergunta do tempo: até quando Amélia poderia ser pilar ativo desse movimento? A narrativa, nesse ponto, respirou fundo. As cartas que sempre serviam de farol para as lições foram recolocadas na caixa e guardadas no lugar de honra da sala comunitária. Vicente, que já tinha a barba salpicada de branco, ajeitou a caixa como quem aperfeiçoava um relicário. E todos, de uma forma ou de outra, souberam que o que vinha a seguir exigiria não apenas trabalho, mas estratégia, um jeito de transformar amor e propósito em estrutura resistente. O caminho adiante estava aberto, mas os passos seguintes pediam coragem e articulação. Enquanto as rodas de leitura se preparavam para alcançar mais povoados, e enquanto o coronel aguardava o momento certo para mexer as peças do jogo, um novo capítulo despontava no horizonte. Pessoas que tinham aprendido na varanda do trailer olhavam para as estradas de terra, calculavam distâncias e sonhavam com mapas que não toldavam apenas a sua aldeia. O 500, ao longe, já não era utopia, era trem que precisava ser puxado por mais trilhos. E foi exatamente quando as pessoas mais precisavam de união que apareceu, em silêncio, um emissário da cidade, um professor aposentado que, por cartas, propôs uma parceria. A oferta vinha com um preço simbólico, a necessidade de formar multiplicadores e de criar um pequeno registro para manter a lista atualizada. Era a chance de transformar o trabalho local em algo que resistisse ao tempo, se soubessem guardá-lo contra o político do costume. A decisão foi tomada em mesa de madeira, com folhas de papel e votos que vieram de todas as mãos. Aceitaram com cuidado, com a condição de que a voz do vilarejo permanecesse soberana. Naquela noite, ao fechar o diário e ao contemplar a caixa de cartas que os havia guiado até ali, Amélia pousou a mão sobre o papel usado e sorriu levemente. Vicente, ao seu lado, murmurou uma palavra que para ele era de conforto: continuidade. A palavra soava tímida, mas tinha peso, e por trás dela havia uma certeza simples: se houvesse continuidade, haveria mais que números, haveria memórias que se tornariam legado. O roteiro ainda tinha muito a executar. A escadaria para os 500 degraus ainda precisava ser pavimentada, e as ferramentas, livros, pessoas, organização, surgiam aos poucos. Mas algo já estava mudado. O vilarejo havia reconhecido que a educação era uma forma de amor que se devolve, e as pessoas começaram a entender que investir em letras era investir em respeitar a própria vida. A história, assim, continuaria, com capítulos de conflito e de trégua, de perda e de ganho, de muitas mãos que se entrelaçavam para erguer algo maior do que a soma das vontades. Ali, naquele ponto de virada, o leitor da vida poderia observar uma cena que guardava toda a potência. Crianças empilhando livros, velhos assinando fichas com letras inseguras, o cheiro do café no ar e a certeza de que, apesar das pedras no caminho, haviam decidido caminhar. E aquilo, por si só, já era promessa. Na mesa onde se reuniram para decidir o futuro, havia mais do que papel. Havia olhares que pesavam décadas, mãos marcadas pelo trabalho, e uma determinação pequena e firme como uma semente. A comissão formada naquela noite reuniu costureiras, moradores que sabiam assinar, jovens que aprenderam na varanda do trailer e o próprio Vicente,
agora o guardião das fichas e das histórias. Entre votos e cautelas, fizeram uma escolha que mudaria a geografia da vontade. Criariam um registro permanente, um caderno de chamadas que seguiria cada turma, e planejariam formações para multiplicadores, gente da terra que ensinasse outros como ensinar. Veio então o professor aposentado da cidade. Chegou sem solenidades numa manhã de sol cortado por nuvens, trazendo caixas de giz, uma mala de mapas e pacotes de livros que federam a biblioteca municipal. Falou com delicadeza de métodos, de como organizar turmas e de como preservar o espírito do que se fazia. Propôs formar instrutores locais, homens e mulheres que, tendo aprendido a ler, aprenderiam a transmitir esse ofício com técnica e respeito. A condição era simples, a autonomia do vilarejo, não a tutela externa. Para muitos foi um alívio, para outros um receio, fosse o medo de que a novidade virasse moda, fosse o temor de perder aquilo que eram. No entanto, a proposta trouxe algo essencial, saber como transformar esforço afetivo em prática replicável. Os primeiros cursos aconteceram numa sala cedida pela igreja, nas tardes em que o sol ainda aquecia as paredes de taipa. Antônio, que havia sido o primeiro a ler uma carta inteira, tornou-se monitor. Margarida, agora mais confiante, passou a corrigir cadernos e a ensinar a formação de vogais com músicas que inventava ao pé do fogão. Havia um método muito simples e resistente: começar pelo que a pessoa já conhecia, os nomes das suas coisas, os termos do seu ofício, e só então abrir o campo da leitura para além do mundo imediato. Ler uma carta, preencher um recibo, entender uma nota fiscal. Eram tarefas que devolviam algum controle a quem por tanto tempo fora tratado como executante. O projeto passou a viajar. No primeiro ano de formalização, um carro, emprestado por um conhecido da cidade que admirara a iniciativa, atravessou o riacho e deixou um pequeno grupo para ensinar numa aldeia a uns 5 quilômetros dali. Pessoas que haviam aprendido viraram brigadas de ensino. Levavam giz, cadernos e, sobretudo, paciência. A circulação de saber transformou os caminhos. Onde antes havia vergonha de perguntar, foi plantada uma cultura de curiosidade. Ao fim do primeiro ciclo, as fichas registravam cerca de 50 nomes. Era muito e era pouco, ao mesmo tempo. Sinal de que a estrada era longa e de que começavam a surgir pontes. A resistência não abaixou a cabeça, mudou a face. Coronel Genuíno viu escolas surgindo nas portas onde antes havia só rotinas e decidiu que era hora de intervir. Falou alto nas rodas, reclamou da bagunça e quis o protagonismo que nunca teve para fazer algo que parecesse dele. Seus aliados, homens de influência e comerciantes que temiam novas vozes, propuseram criar uma escola oficial sob sua administração. Era uma jogada política. Controlar a educação era, para eles, manter a ordem. A comunidade, porém, conhecia bem a diferença entre ajuda e tomada de poder. Em assembleia pública, na Praça da Mangueira, decidiram: aceitariam parcerias, receberiam doações e orientações, mas não abririam mão da gestão. Vicente, com voz firme que não se parecia com a de antes, declarou que o ensino seria para preservar a liberdade dos aprendizes, não para modelar seus pensamentos. O tom daquela reunião foi decisivo. A autonomia deveria ser o leito onde o projeto corresse. O coronel, incapaz de dar o golpe, recuou em parte e passou a tentar minar financeiramente. Mandava seus capangas comprar a preços inflacionados para os eventos e fazia atrasos na cessão de espaço. Mesmo assim, a máquina de ensinar já tinha marcha e não parou. A comunidade se organizou em mutirões, rifas e pequenas doações. Havia quem costurasse livretos, quem emprestasse uma cadeira, quem cedesse um barracão para guardar material. O trabalho cotidiano era uma mistura de rotina e improviso. Em dias de chuva, as turmas se espremiam sobre marquises e bancos improvisados. Em verões secos, as lições eram dadas debaixo de árvores, com as folhas servindo de sombra e as vozes ecoando como se cada sílaba fosse uma gota que regava uma planta. Alunos que antes eram cordas nas plantações descobriram o prazer de ler um bilhete em voz alta. Mães devolveram recados para o patrão com mais segurança. Um senhor, no dia em que conseguiu ler uma notícia sobre direitos dos trabalhadores, decidiu não aceitar uma proposta que o colocaria em condições humilhantes. Cada pequena vitória era sedimentada numa ficha, numa assinatura, num sorriso que fazia cócegas no coração de quem ensinava. A contagem seria rigorosa. Marcaram anos, não dias. 10 anos depois daquele primeiro grupo do trailer, havia mais de 200 nomes no caderno.
Passou a ser comum ver no fim do dia um grupo de jovens empilhando caixas com títulos desgastados e trocando experiências sobre como ensinar a pronúncia de palavras difíceis. A troca de materiais com igrejas na cidade trouxe mapas, atlas, um velho almanaque. A alegria dessas pequenas conquistas lembrava crianças que abrem presentes. Enquanto o impacto crescia, a relação com o poder local continuou ambígua. Coronel Genuíno, que passara por diversas fases, incômodo, tentativa de controle, recuo, finalmente reagiu de maneira mais sutil. Propositalmente, em uma sessão da Câmara Municipal, chamou atenção para a necessidade de integrar o projeto ao calendário oficial, com verbas e supervisão. Aquilo teria significado trocar a gestão comunitária por uma fagulha de política. Amélia, que agora carregava o peso de tantas mãos, recusou com elegância. A escola é do povo. Que as secretarias nos apoiem, mas não nos prendam. A recusa não foi tinta em branco, foi negociação. No fim, conseguiram apoio pontual, transporte ocasional para levar alunos a exames na cidade, doação de alguns móveis e a cessão de um terreno pequeno, onde foi possível, aos poucos, construir uma sala de aulas com paredes de alvenaria leve, nada pomposo, mas seco e permanente. A conquista foi recebida com festa, porque significava que parte do projeto deixava de depender do improviso. O passar dos anos transformou o trailer num símbolo, não porque fosse glorioso, mas porque fora o ponto de partida. A varanda onde as primeiras letras foram traçadas foi preservada como lugar de memória. As crianças das primeiras turmas gostavam de visitá-la com os próprios filhos para mostrar onde aprenderam a ler. Vicente, cada vez mais curvado pelo tempo, passou a cuidar desse patrimônio como quem rega uma planta que resiste. A caixa de cartas guardada no alto do armário da sala comunitária virou objeto sagrado e prático. As cartas eram usadas em exercícios de leitura, e a história de Esmeralda e das promessas antigas era contada nas turmas como exemplo de que as palavras conectam pessoas. Em dias de vento, ao abrir a caixa, havia quem fosse tomado por uma saudade que terminava em lição. Ocorreu também algo que muitos não esperavam. Um dos primeiros alunos, Antônio, decidiu voltar ao estudo formal na cidade e tornou-se professor primário. Voltou para ensinar no vilarejo uma vez por semana, com um caderno de planejamento e muita vontade. A presença dele foi transformadora. Conseguiu articular a formação de mais multiplicadores e ajudou a montar um plano anual de leitura. Em pouco tempo, as turmas passaram a ter currículo simples, alfabetização funcional, aritmética básica e oficinas de escrita pessoal. Nunca foram disciplinas em silos, eram costuradas ao cotidiano, aos ofícios e às necessidades reais da comunidade. E então chegou o dia do retorno coletivo, o clímax que a vila vinha imaginando como um desfecho possível há muito tempo. Não foi um evento preparado com vaidade, mas com cuidado coletivo. Marcaram a data com meses de antecedência, convidaram ex-alunos, solicitaram a participação de igrejas vizinhas e, sobretudo, pediram que cada um trouxesse algo que lembrasse a própria época de estudante, um caderno rabiscado, uma caneta antiga, um panfleto. A praça foi varrida, bancos foram alinhados sobre a mangueira e um estrado simples foi armado para que alguns pudessem falar. A notícia correu por estradas de barro, por rotas de ônibus, por carros carregados de mantimentos e, mais importante, por histórias que já viajavam na boca das pessoas. No dia, cedo, a praça se encheu. Chegaram gerações inteiras, jovens com crachás de cidade, mulheres com sacolas de compras, homens com camisetas de trabalhador, crianças correndo entre as pernas alheias. Havia quem viesse com ternos puídos, quem trouxesse roupas melhoradas para a ocasião, quem trouxesse um bilhete amarelecido de 20 anos antes. De locais mais distantes, vieram aqueles que aprenderam a ler e depois tornaram-se professores ou funcionários públicos. Havia também pessoas que voltaram para agradecer, porque graças àquela alfabetização tinham conseguido escapar de trabalhos mais humilhantes, ou porque puderam ler um recibo e evitar um prejuízo. O número aproximado que circulou, 500 pessoas que em algum momento foram cuidadas pelo projeto, era uma cifra que causava vertigem pela soma de pequenas vidas transformadas. A cena do reencontro foi simples e carregada. Abraços demorados, lágrimas que secavam no mesmo tempo em que eram choradas, risos que lembravam travessuras escolares. Alguns ex-alunos carregavam retratos dos professores que os marcaram, outros traziam objetos simbólicos, uma lousa antiga, um lápis com a ponta arredondada, um caderno encardido. Havia cartas em envelopes, caixas com doações, uma pasta com registros que mostrava o trajeto do projeto. Sob a mangueira, conseguiram colocar cadeiras suficientes.
Na primeira fileira sentou-se Amélia, agora de cabelos prateados e movimento mais lento, mas com os olhos atentos como sempre. A abertura foi simples. Vicente, de pé e com a voz firme apesar do cansaço, falou antes mesmo que alguém o chamasse. Contou com arranjos de memória como encontrara a mulher que aprendeu a guardar cartas e que começara a ensinar com um pedaço de madeira e um sabugo de lápis. Depois, deixou espaço para que algumas vozes se levantassem. O primeiro a falar foi Antônio, homem feito e professor, que ergueu a mão para mostrar que sem a paciência de uma mulher e sem o apoio de uma comunidade, seu nome talvez ainda fosse um X numa folha qualquer. Ele falou de gratidão com clareza metódica. Não pediria medalhas, apenas o compromisso de que o trabalho continuasse. Depois vieram vozes que traduziam vidas. Uma mulher contou com voz embolada que agora podia preencher um formulário de aposentadoria para o marido. Um rapaz descreveu como, por contar um bilhete corretamente, evitara ser enganado na cidade. Uma jovem professora relatou que a escola onde lecionava agora recebia alunos de aldeias que antes não sabiam o nome de si mesmos na escrita. Houve quem trouxesse poesia, pequena e humilde, versos sobre o fôlego das palavras e o gosto do papel novo. Em meio às falas, foram lidas cartas enviadas por quem não pôde comparecer. Entre elas, havia bilhetes de filhos de ex-alunos, agradecendo por pais que passaram a saber ler, e por isso, a cuidar melhor do lar. Um dos pontos mais carregados foi a leitura de uma carta escrita por alguém que décadas antes havia recebido as primeiras lições. Tratava-se de uma carta de agradecimento, que começava com uma lembrança mínima, da primeira noite em que leu o nome da mãe em voz alta, e que se estendia até os frutos daquela aprendizagem. A carta mencionava a árvore do quintal, plantada nos primeiros tempos, que agora era sombra para mais de uma geração. Quando alguém pediu que fechassem os olhos e ouvissem a leitura, foi como se toda a vila se recolhesse para ouvir o próprio peito. As homenagens não eram pomposas, eram práticas. Em vez de coroas, trouxeram contribuições, livros para a biblioteca, material escolar, ofertas para manter o transporte dos instrutores. Alguns ex-alunos, que haviam alcançado melhores condições na cidade, decidiram destinar uma parte de seus salários para financiar a formação de mais multiplicadores. Não se tratava de riqueza ostentosa, era antes a conversão da gratidão em continuidade. Amélia, com as mãos trêmulas, recebeu os presentes com a mesma simplicidade com que sempre oferecerá as lições. Guardou tudo em silêncio e devolvia um sorriso que parecia dizer que o melhor era ver os rostos reunidos. Houve um momento de silêncio que talvez ninguém planejara. Alguém sugeriu que lessem uma das cartas que deram início a tudo. A caixa de madeira foi trazida, aberta com reverência, e as mãos de Vicente, já marcadas pelo tempo, pegaram uma folha amarelada. A letra era de Esmeralda, antiga promessa e memória que atravessara décadas. A leitura trouxe lágrimas, porque aquelas linhas resgatavam promessas feitas num tempo de jovens mãos e esperanças. Quando terminaram, alguém se lembrou da árvore plantada no quintal da antiga casa de Taipa, a árvore mencionada nas cartas. Foi decidido que na praça seria plantada uma muda de árvore em honra à memória de quem fez as palavras chegarem até ali. A muda saiu em carroça, plantada por mãos que 40 anos antes apenas sabiam podar e semear. Agora fincava as raízes da lembrança no chão coletivo. No centro da cerimônia, algumas vozes, pequenas e grandes, declararam aquilo que mais importava. Não vinham pedir honras, vinham agradecer. E a gratidão, naquele dia, foi estampada em abraços que duravam tempo demais para ser só educação formal. Quando chegou a vez de Amélia falar, levantou-se lentamente. As palavras saíram simples e diretas, como sempre. Falou de trabalho, de dias de chuva, de noites em que teve medo, mas também de como a vida se costura com o laço das mãos. Não fiz mais do que pude, disse. E a frase caiu como quem diz uma verdade sem vaidade. Pediu apenas que o ensino continuasse livre e que mais mãos se dispusessem a ensinar. A festa terminou com um almoço coletivo, mesas compridas e cumbucas passadas de mão em mão. Havia gente que chegara de manhã cedo e que só partiu quando a noite já cobria a praça. Entre conversas e promessas, o caderno de registros foi entregue simbolicamente a um grupo de jovens, que se comprometeu a atualizá-lo. As assinaturas naquele caderno eram como sementes plantadas em papel. Registravam um caminho que passaria por gerações.
Depois da festa, veio a calmaria de propósito cumprido, e o trabalho continuou. O que mudou, talvez, foi a clareza de que a ação de uma vida, a de Amélia, havia germinado uma rede. As turmas continuaram, as formações prosseguiram, e o projeto ganhou o caderno mais cuidadoso, fichas com nomes, datas e, sobretudo, a indicação de quem ensinar a quem. A contabilidade afetiva do trabalho passou a ser também administrativa. Ninguém confundia mais emoção com desorganização. O objetivo não era um número em si, mas a garantia de que cada criança que passara pela iniciativa levara consigo algo que mudasse a sua relação com o mundo. Nos anos que se seguiram, algumas decisões foram tomadas para garantir sustentabilidade. Criaram-se mesas populares de consulta, o arquivo foi digitalizado por iniciativa de um antigo aluno que aprendeu informática na cidade e voltou para ensinar. Um pequeno galpão foi transformado em sala de leitura, com prateleiras feitas por carpinteiros locais. Antônio e outros ex-alunos organizaram bibliotecas itinerantes, que iam a povoados sem acesso a livros. Um dos resultados mais bonitos foi ver os primeiros alunos se tornando professores, pois nada é mais convincente que o exemplo vivo. A vida doméstica de Amélia e Vicente seguiu seu curso. Eles envelheceram com a calma de quem já semeou e colheu mais do que esperava. Vicente, que no começo se sentira responsável por tudo e depois aprendera a dividir tarefas, tornou-se memória viva do que fora feito. Sentavam-se no alpendre e ouviam as crianças correndo, muitas vezes com nomes que não conheceram na juventude. Observavam o movimento com o orgulho contido de quem sabe que a obra é feita por muitos braços, não por um só. Em noites de vento, com as cartas guardadas em caixa, costumavam lembrar o primeiro dia em que começaram a juntar letras numa tábua qualquer. Lembrança que ainda os fazia rir e chorar ao mesmo tempo. A árvore plantada na praça cresceu e deu sombra para muitas leituras. Em dias de vento, quando as folhas batiam como um aplauso morno, alguém sempre lembrava que aquela sombra era fruto de promessas guardadas. A escola comunitária, pequena e sem ostentação, recebeu um nome simples, o nome da vila, seguido da palavra que sempre fora a propósito, leitura. Havia, junto à porta, uma placa discreta com os nomes dos que doaram livros e dos multiplicadores que passaram por lá. Amélia não pediu que seu nome fosse inscrito, porém, em conversas privadas, dizia que não se importaria se um dia alguém lembrasse que fora uma viúva que começou tudo. Quando, muitos anos depois, a historiografia local quis fazer um registro mais oficial, procuraram as fichas e as listas. Encontraram números que, apesar de imprecisos quanto a categorias, diziam muito. Centenas de crianças e jovens que, ao longo de 3 décadas, passaram por aquelas cadeiras. Dezenas de instrutores que multiplicaram o ofício. Famílias que, por aprender a ler, transformaram contratos em escolhas. O principal, porém, era invisível às estatísticas, o modo como as pessoas passaram a se olhar depois de aprenderem a ler. Ler um recado deixou de ser apenas uma habilidade instrumental e virou gesto de autoestima. No fim, quando a Praça de Santa Cruz do Ribeirão foi novamente tomada por gente, já não era uma comemoração apenas de um número, era um reconhecimento. Crianças que aprenderam a ler voltaram para agradecer. Sim, e voltaram muitas vezes, com filhos e netos ao lado. Vieram com cartas, com relatos em envelopes, com histórias curtas que, reunidas, contavam a história de um povo que quis não mais ser invisível. Amélia, sentada entre aqueles que amava, olhava os rostos e percebia nas palmas as linhas que, uma vez, escreveram cadernos e agora carregavam nomes. O que ficou daquela história foi, acima de tudo, uma lição prática. A educação é uma forma de dignidade que se insinua nas coisas pequenas. Não prometeu fortunas, não varreu a pobreza com mágica, abriu portas, transformou relações, permitiu escolhas. Também deixou claro que uma iniciativa genuína precisa de tempo, de regras, de organização e de misericórdia. As falhas e os choques políticos não apagaram aquilo que foi plantado. Antes, colocaram à prova a capacidade da comunidade de cuidar do que havia construído. Na noite em que a praça ficou vazia, depois do retorno, das leituras e do plantio de novas recordações, Amélia e Vicente voltaram para casa de mãos dadas. Não falaram muito. À janela, a caixa de cartas chamava de volta a memória do início. Sobre a mesa, um caderno com nomes recentes mostrava que a história continuaria. Vicente, com voz baixa, disse apenas aquilo que sempre dissera. Fizemos o que podíamos. Amélia olhou para ele e sorriu. No sorriso, havia cansaço e plenitude.
A vida lhes devolvera em outras mãos o gesto que haviam dado. Alfabetizar fora, enfim, uma forma de amar sem espetáculo. E a praça, agora com nova sombra e crianças que corriam ao redor da muda plantada, permaneceu como testemunha de que pequenas ações sustentadas no tempo abrem estradas largas. As 500 crianças, contadas não como cifra miraculosa, mas como soma de anos de cuidado, voltaram para agradecer. Algumas retornaram por gratidão, outras por dever de memória, muitas para ensinar. O que deixaram foi a prova de que quando se aposta no ensino ligado à vida, as palavras aprendidas não ficam estagnadas em páginas. Elas vivem nas decisões, nas trocas e na capacidade de uma comunidade de se reinventar. Se essa história tocou seu coração, pense numa pessoa que pode se inspirar com ela. Compartilhe este relato com quem precisa ouvir que nunca é tarde para começar, que alfabetizar é gesto de dignidade e que uma vida dedicada aos outros produz frutos que atravessam gerações.